E em estúdio, nesta edição do Meio-Dia do ETV, estão José Guia, empresário, e Tavares Moreira, consultor do Banco Buy Europa e antigo governador do Banco de Portugal. Aos dois, muito boa tarde. Muito obrigada pela vossa presença aqui em estúdio. José Guia, começava por si. Como ouvimos ao longo deste noticiário, hoje deveriam entrar em vigor os cortes salariais, mas muitas empresas do setor empresarial do Estado dizem que ainda não obtiveram resposta do Ministério e não sabem como onde fazer estes cortes. Mas, por outro lado, o Ministério diz que eles são obrigatórios. Ora, em que é que ficamos? São obrigados a fazer uma coisa que não percebem? Tudo normal. Acha? Pois, essa e outras que são obrigados a fazer, pseudo obrigados, porque pelos vistos, se fossem obrigados faziam, mas como não há regulamentação, não há normas, não há regras, não há critérios assentes, é evidente que não cumprem. Mas isto só significa que continuamos na normalidade da normalidade. Tudo isto são coisas lançadas sem critério, sem preparação, sem medir as consequências. E depois damos este espetáculo triste de não se saber, ninguém sabe o que anda a fazer. Antes do início deste jornal, o senhor dizia que nestas fases com medidas excepcionais é normal que existam alguns erros. Parece-lhe normal que algumas empresas ainda não saibam como fazer estes cortes? Pode acontecer, acontece noutros governos de outros países? O corte de salários é uma medida orçamental, portanto aplica-se ao setor público administrativo. Ao Estado, central, regional, local, com exceção dos Açores, como se sabem, que corta e não corta, corta e descorta. E em alguns casos, evidentemente, não é em todos. Por exemplo, as empresas de transportes e de comunicações do setor do Estado dizem como não sabem como fazer estes cortes. Para o setor empresarial não resulta do orçamento, resulta de orientações que o Governo devia, em tempo, ter emitido, portanto, regulamentação para entrar em vigor ao mesmo tempo. Porque assim cria-se uma situação de desigualdade que é um pouco, digamos, iníqua, não é? Há aqui uma questão de equidade no tratamento de todas estas pessoas que, no fundo, trabalham todos para o Estado, embora uns num determinado enquadramento como funcionários públicos, outros como funcionários de empresas públicas, mas todos eles trabalham para o Estado. E, portanto, em princípio, deviam ter um tratamento equivalente. A verdade é que se verifica que os funcionários públicos, a partir de hoje, sofrem esses cortes salariais, enfim, de acordo com o determinado na lei do orçamento, e os funcionários das empresas públicas, ou tuteladas pelo Estado, acabam por, em alguns casos, não sofrer corte nenhum, outros sofrem cortes numa determinada remunerações e não noutras. Mas como é que se gera e, portanto, esta de facto confusão, uma situação um bocado confusa, que devia ter sido evitada em tempo útil através de... Já se sabia que isto ia acontecer desde há 3 meses, mais ou menos, desde meados de outubro, não é? Quando foi apresentado o orçamento. Portanto, houve 3 meses para preparar isto, não é? No entanto, em 3 meses não se fez aquilo que agora, se calhar, vai ser feito a correr, não é? Agora, durante o mês de janeiro, vai-se correr... Mas se algumas empresas não fizerem os cortes previstos pelo Estado agora este mês, isso já vai refletir-se no bolo das medidas de austeridade e, no fundo, na redução do déficit? Os funcionários públicos, sim. A redução do déficit depende, porque o déficit não depende só das despesas, como sabe, depende também das receitas. O déficit é uma variável que depende de duas variáveis. E, portanto, não depende só deste efeito de corte nas despesas. Portanto, depende de outras despesas e depende das receitas. Agora vamos ver como é que isto vai ser feito. A minha questão é se as medidas começam para as empresas públicas, eu acho que esta confusão ainda vai persistir durante algum tempo. Não vai ser muito fácil resolver isto muito rapidamente. Vamos ter aqui um período de perturbação. Enfim, no final tudo se há de resolver, mas creio que, como disse aqui o nosso amigo o Sr. José Guia, era de bom tom que se tivesse evitado esta situação. Realmente cria uma inequidade. Para uma empresa, José Guia, qual é que seria a melhor atitude a tomar nesta altura? Processar o ordenado normalmente? Para uma empresa pública? Sim. Na perspectiva também dos trabalhadores, porque a empresa não tem que... Eu não sei, eu nunca fui funcionário público, mas se eu fosse gestor de uma unidade sujeita a esta medida e não tivesse indicações claras, critérios claros para aplicar a medida, pura e simplesmente não a aplicava. E é o que vai acontecer em muitos casos. Não vão aplicar. Agora, há uma coisa certa no meio disto tudo, como já foi dito. Daqui por algum tempo, depois desta bagunça toda,
que eu continuo a dizer é normal, porque vivemos esta normalidade da anormalidade, depois desta bagunça toda a gente vai pagar, não tenha dúvida nenhuma. Nem que não pagam em janeiro, pagam em fevereiro, pagam em março, vai demorar, eu também estou absolutamente de acordo, isto vai ainda gerar muita confusão, muita perda de estes tempo. cortes, não sei se me sabe esclarecer esta dúvida, poderão ser retroativos? Claro. As empresas que não fizeram estes cortes em janeiro podem chegar a fevereiro e cortar o dobro? É uma boa pergunta, é uma boa pergunta. Do ponto de vista prático, contabilístico, é perfeitamente possível. Do ponto de vista jurídico, não estou tão seguro quanto isso, mas pode a redução para o resto do ano, no fundo, ser feita em termos que compensa aquilo que não foi reduzido agora. Isso Mas talvez no seja peso possível. Do ponto dos de vista trabalhadores, jurídico, ainda podemos colocar a questão a anteriori. Pode-se discutir se é legítimo cortar. Ainda, isso aí é um problema que, do ponto de vista jurídico, não está resolvido. E muitos sindicatos E colocaram houve providências cautelares. cautelares. E essas providências cautelares estão a cair, mas a gente não sabe, o país não está informado sobre quais são os fundamentos que suportaram as decisões do juiz. Mesmo em relação a esse ponto, os próprios funcionários dos impostos também colocaram providências cautelares porque dizem que são ilegais. Ora, são pessoas que estão por dentro da máquina do Estado e que estão também a contestar. A legalidade é definida pelos órgãos que fazem as leis. Naturalmente. Portanto, a legalidade não pode ser interpretada. Agora, se não é legal, passa a ser legal a partir do momento em que o Governo ou a Assembleia da República, que são as instituições que podem produzir a legislação, que adotem medidas nesse sentido. Portanto, eu não tenho dúvidas nenhumas de que, em termos digamos, da poupança que está prevista, em termos orçamentais, no que respeita à despesa com os ordenados das pessoas, que isso vai ser recolhido. Eu não tenho a mais pequena dúvida. Estes cortes vão afetar 350 mil trabalhadores do Estado. A partir de quando é que vamos conseguir notar este efeito na retração do consumo? Já se deverá estar a notar, certamente, com os impostos, mas agora com estes cortes a fazerem-se sentir... Não, já se está a notar desde o último trimestre do ano passado, não é? O INE e o Banco de Portugal já deram conta do considerável arrefecimento do consumo privado nos últimos meses de 2008 e de 2010. E o Banco de Portugal acrescenta, apesar do aumento significativo das despesas com bens de consumo duradouro no último mês do ano, por causa da antecipação das compras para evitar a subida do IVA, não é? Para escapar à subida do IVA. E deverá acentuar-se. Houve um forte aumento da compra de automóveis no último mês do ano, sobretudo de automóveis, talvez de outros bens duradouros também, mas notou-se mais nos automóveis, por causa da expectativa da subida do imposto e dos preços, portanto, a partir de janeiro. Mesmo isso não evitou uma queda do consumo na informação que foi divulgada pelo Banco de Portugal. Portanto, não há dúvida que, havendo menos rendimento, as pessoas tendo menos rendimento disponível e estando a encarecer toda uma série de serviços e pagando mais impostos, etc., portanto... tem que gastar menos, não é? E o não é só o consumo crédito privado, agora... é também o consumo público, o investimento e, naturalmente, o que vai afetar as empresas. Mas é bom recordar que esta história do consumo público, que foi a alavanca de que o Governo nos últimos anos serviu para mascarar com esse argumento um crescimento da economia. Não crescia coisa nenhuma, porque era consumo público e isto, em termos de valor acrescentado, não significa nada. Agora, as pessoas são obrigadas, é fatal. É fatal, têm que gastar menos. E têm que gastar menos porque se acabou o regabof provocado pelo sistema bancário com a distribuição ad hoc de financiamento em condições perfeitamente desastrosas, como a realidade vem provar, para o país.